Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês os primeiros 2 relatos agora de 2018. E antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões, o seu relato, dúvidas e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporaí@hotmail.com e também podem me seguir nas redes sociais, tá bom? E o nosso primeiro relato de 2018 é da Janaína Ida Assis e ela me mandou o seguinte: meu nome é Janaína, tenho 35 anos, tenho Gohonzon há 15 anos, mas eu realmente me tornei budista há 1 ano e 5 meses, pois nessa data foi a primeira vez que consegui sentar diante do Gohonzon e recitar o Daimoku de fé para a transformação em minha vida. Minha história de transformação começou em 2009, após o término do meu primeiro casamento. Na época, não tinha tantos problemas financeiros, tinha boa sorte de arrumar bons empregos e eu nunca ficava sem dinheiro. Porém, sentia um grande vazio, por já estar com 27 anos e ainda não ter tido filhos. 3 meses após minha separação, conheci meu atual marido. Tudo aconteceu muito rápido. 4 meses de namoro e ele veio morar comigo. Na época, ele trabalhava de segurança em festas e casas noturnas e não ganhava muito. Mas isso não seria problema, pois com nós dois trabalhando, poderíamos viver bem. Ele já havia sido casado e tinha uma filha. Sabia que com ele poderia ter minha família, ter meu filho, já que meu primeiro marido não podia ter filhos. Assim que nosso relacionamento ficou sério e eu fui conhecer a família dele, notei que ele tinha uma relação meio estranha com a família. Sabe, tanto ele como a mãe e a irmã sempre tiveram muito medo de falar as coisas com o pai. Quando nos conhecemos, o pai dele estava com 73 anos e sabe como é, meio turrão, sempre bravo e dominador. Sabe, aquela pessoa que nunca muda de ideia? É ele. Meu sogro tem boas condições financeiras e sempre economizou. E acumulou uma boa quantia no banco. Nunca esquentou a cabeça com luxo e eles sempre viveram de maneira simples e ele guardando dinheiro. Estou falando isso pois mais pra frente isso será levado em conta sobre o nosso benefício, tanto o meu quanto do meu esposo. Eu tinha o Gohonzon consagrado, mas não fazia as orações. O mantinha limpo, mas não recitava Daimoku. E em maio de 2016, após muitas, mas muitas dificuldades, eu resolvi voltar a praticar e ir às atividades. Reconheci que minha vida havia paralisado durante todos os anos que fiquei sem praticar, e só piorava. Tiveram muitas coisas boas, como meu casamento com Paulo em 2011 e em 2012 finalmente tive nosso filho, o Arthur, um menino lindo e saudável. Mas a manifestação do karma financeiro era muito grande. Quando voltei a fazer Daimoku, tive meu benefício atendido em 34 dias. Eu, quando sentei novamente diante do Gohonzon após tantos anos, determinei que eu não mais passaria dificuldades, que teria o que precisasse a hora que eu precisasse. Na época, meu esposo ganhava R$500 a menos que nossa despesa e precisava sempre fazer bicos que nem sempre apareciam para inteirar todos os meses. Eu não trabalhava, pois ficava com nosso filho que estava com 4 anos e não compensaria pagar alguém para ficar com ele enquanto eu trabalhava. E como morava em uma área rural, além de ser bem distante da cidade, não possuía creche. Então, havíamos decidido que eu só voltaria a trabalhar quando o Arthur estivesse maior. Até arrumei uns bicos, mas nada que ajudasse a sair dessa situação. Voltando ao benefício. Em 34 dias de Daimoku, com essa determinação, meu esposo perdeu o emprego, foi recontratado e tendo uma promoção onde não mais faltaria R$500, mas sim sobraria R$500. Ele era porteiro e foi promovido a vigilante, onde o salário era o dobro. Com esse benefício do emprego, eu consegui meu benefício, que era a conversão do meu marido. E pensei, agora ninguém me segura. Será só vitória, nós dois na prática. Inclusive, no dia da conversão dele, que foi na convenção que teve aqui em Juiz de Fora, ele deu seu relato. Como se ensina no budismo, desejos mundanos são iluminação. E com a sobra do salário, houve desejo de mudanças, porém, eu e ele não estávamos mais tão firmes na prática. Então, posso dizer que o que aconteceu não foi benefício de nossas orações, e sim a manipulação de fatos para sairmos de uma situação que nos incomodava há anos. Hoje vejo que foi benefício. Foi um caminho, mas por muitas vezes eu disse que não.
Ele desejava tirar a carteira de motorista e até fazia Daimoku para isso. Mas já tinha tentado 2 vezes e não tinha passado. Ele acreditava que precisava comprar o carro para poder treinar. Afinal, o dinheiro que estava sobrando era todo gasto com aulas na autoescola e taxas para um novo exame. Ele tinha uma moto que o pai havia dado a ele em dezembro de 2015 para ele ir ao trabalho. Porém, a manutenção era cara e cada pneu custava R$300. Tinha de ter seguro e aumentava ainda mais nossas despesas e não servia para a família, pois caso precisássemos levar nosso filho ao médico, dependíamos de ônibus que não tinha muitos horários e era bem difícil. Pensamos então, poderíamos trocar a moto por um carro, já que a moto era nova e tinha um bom valor. Seria um pouco complicado, afinal foi um presente que o pai deu para ajudá-lo. Disse a ele para conversar com o pai. Ele teve receio e foi conversar com a mãe dele. Ela disse que o pai dele jamais aceitaria. Nós morávamos nos fundos da casa do meu sogro e confesso que após tantos anos morando lá, eu também já tinha medo dele. Tinha sido contaminada pelo medo que todos sentiam e também pela dependência de morarmos no mesmo quintal. Ouvi por várias vezes críticas e engoli muitos sapos enquanto morei lá. Pouco tempo depois de eu voltar a praticar, ele veio com piadinhas, me criticando como mãe e eu não aguentei. Eu estava mais forte devido à minha prática e não tinha mais medo de ele nos expulsar de lá. Eu o enfrentei. Não xinguei ou algo assim. Apenas disse, chega de tolerar suas críticas e que não iria mais permitir que tal coisa acontecesse. E disse a ele que se quisesse, que me colocasse para fora, se não estivesse satisfeito com a minha decisão de não mais conversar com ele e decidi que não ia mais me submeter. Na verdade, já havia 2 anos que não recebia minha família em casa, pois tinha de passar na porta dele e ele sempre reclamava, fazia piadas e os criticavam por serem fumantes. Isso eu ainda não poderia mudar, pois afinal morava na casa dele, no quintal dele, mas decidi não mais conversar com ele para não lhe dar a oportunidade de me suprimir de alguma forma, como havia acontecido durante tantos anos. Mas em consequência deste atrito, eu não conversava mais com ele. Portanto, não poderia interceder e ajudar o Paulo a resolver essa situação da troca da moto. Então, não tendo saída, eu criei uma estratégia que para mim resolveria tudo. Disse ao Paulo, vamos nos mudar daqui. Você troca a moto pelo carro e com o aumento de salário, pagaríamos o aluguel. Seria como uma prestação do próprio carro. E seu pai não irá nos expulsar daqui, nós sairemos antes. Quando fizer a troca, ele não poderá mais nos ameaçar ou ficar um clima de mais desarmonia ainda. Pai e filho brigados no mesmo quintal seria terrível. E assim fizemos. Em uma semana, arrumamos a casa, vaga na escola, pois meu filho iria começar a estudar, e nos mudamos. Eles nada entenderam, mas o plano era perfeito. E por incrível que pareça, com a mudança, a paz reinou em toda a família. Meu sogro voltou a conversar com minha família e eu voltei a frequentar a casa dele, a conversar com ele, e como não estava mais subjugada, pude vê-lo como um senhor com respeito, sem medo, e tudo estava muito bem. Mas mesmo assim, até para não preocupá-lo, não contamos como tinha sido a feita da compra do carro e mentimos para ele dizendo que tinha trocado e dado a diferença em dinheiro, que tínhamos guardado. Apesar de não estarmos tão firmes na prática, conseguimos uma boa casa, a compra do carro e a carteira de motorista, pois o Paulo pôde treinar aqui no bairro mesmo e ter mais confiança na hora do exame. Até fazíamos Daimoku, mas confesso que não era todos os dias. Às vezes, era uma vez por dia e às vezes ficávamos 3 dias sem fazer, ou até mais. Nossa prática não tinha consistência, não era de água corrente. Acho que exatamente por isso, por nossa prática estar fraca, fizemos uma péssima escolha quando compramos o carro. Não trocamos a moto pelo carro, a moto entrou como parte do pagamento e fizemos um financiamento para pagar em 32 meses. Mas aí começou tudo a desandar. Budista não deve mentir, nem enganar, manipular fatos e tentar fazer a tarefa do universo, que foi exatamente o que fizemos. Mas sim, fazer sua parte, com base na verdade, propósitos justos, pacíficos e em prol do benefício de outras pessoas e não apenas a nós mesmos. Colher os efeitos de tais causas negativas seria inevitável. E desde que adquirimos o carro, evidenciamos muitos efeitos negativos. Não tínhamos mais condições de irmos às atividades da Gakkai e toda semana estávamos no médico. Quando não era meu filho, era eu que passava mal. Tive pneumonia 2 vezes. Teve mês que gastamos R$800 só com as idas ao hospital e comprando remédios. Muitos obstáculos e dificuldades de fazer a prática correta e as dívidas só aumentando. Cartões, cheque especial, empréstimos no banco e as dívidas aumentando, chegando ao ponto de faltar R$1.000 por mês para pagarmos as contas.
Meu esposo fazia bicos pequenos, que rendiam 30, 40 reais. Foi então que disse ao meu esposo: temos que vender o carro. Assim conseguiremos quitar o financiamento e parte das nossas dívidas. E tentei esse argumento por mais de um mês. Nós brigávamos muito, pois ele não aceitava. Chegou a dizer: eu me separo de você, mas não me desfaço do carro. Isso me doeu muito e eu não conseguia mais fazer daimoku. No dia 3 de setembro fui à casa de meus pais e tive uma conversa com minha mãe e minha irmã, que também são budistas. Fiz um daimoku com elas de fé como não fazia há muito tempo. Enquanto recitava no Myoho Renge Kyo, eu dizia mentalmente: o que fiz com meu benefício, meu casamento vai acabar, estou passando por dificuldades piores do que antes e determinei que daquele dia em diante eu não mais deixaria de fazer minha prática correta. Faria todos os dias, de manhã e à noite, e mudaria todas essas circunstâncias. No dia 5 de setembro, a minha dirigente do distrito, Rita Camilo, me mandou uma mensagem perguntando se eu faria exame de admissão do budismo e, apesar de não me achar preparada e ter pouco tempo para estudar, eu decidi fazer. A minha dirigente de bloco, Rita Del Monte, me mandou a apostila e os jornais com as matérias do dia 11. Teria apenas 18 dias para estudar. Foi maravilhoso, fortificou minha fé e me deu forças para desafiar no daimoku e conseguia fazer todos os dias. E ainda estudar para a prova. Nada externo acontecia, mas mudei meu estado de vida, me sentia tão feliz por estar estudando e aprendendo, e a harmonia voltou à minha casa. Parei de pensar nas dívidas e nesses dias eu falei do Nam-myoho Renge Kyo para 4 pessoas do meu convívio. Eu queria que sentissem o que eu estava sentindo, mesmo tendo problemas, eu estava feliz. No dia da prova, ainda disse para minha mãe: como posso estar tão feliz hoje, mesmo não tendo ainda resolvido meus problemas, pois afinal, no dia 5 de outubro, teríamos R$1.000 faltando nas nossas despesas, mas consegui estar no momento presente. Não importava se eu passaria ou não, estava feliz de ter conseguido fazer a prova e ter me desafiado. Continuava com meu daimoku todos os dias, e antes de minhas orações, determinava: Gohonzon, eu preciso retomar meus benefícios, de ter o que preciso na hora em que preciso. Sou uma devota do Sutra do Lótus e tenho que transpor esses obstáculos. No dia 2 de outubro, pela manhã, comecei a sentir medo novamente e pensei: poxa, como resolver essa situação? Dia 5 está chegando, como pagaremos as contas? Liguei para minha mãe e conversamos muito. Ela, como sempre, minha melhor amiga, ela e minha irmã, sempre me apoiaram muito e aguentaram minhas falações. Me ajudaram muito e sempre me embasaram na prática da fé para me orientar. Ela concordou comigo que a melhor maneira de resolver seria vender o carro, mas como o Paulo não aceitava. Durante nossa conversa eu pensei: eu não tenho dúvidas do sentimento do Paulo em relação a mim. Ele disse que iria separar de mim, não por apego ao carro, mas sim por não querer assumir para o pai dele a perda do carro e, pior, a perda da moto que ele havia dado. Esse era o empecilho, então disse a ela que ia conversar com Paulo e ver se ele concordava em contar a verdade ao pai dele. Ele se recusou inicialmente e disse que não iria fazê-lo. Então eu disse: deixa que eu falo, ele não me fará nenhum mal. Ele vai me bater? Me xingar? Então eu fui até lá conversar com ele. De início ficou muito decepcionado. Eu disse a ele que havíamos escondido o financiamento para não preocupá-lo, mas que nossa única saída era perder o carro. Ele disse: pobre não pode ter carro. Vocês vão perder o carro, não vou fazer nada para ajudá-los. Minha intenção não era essa, que ele nos ajudasse. Eu pensava que se pedisse ajuda financeira a ele, estaria desacreditando no Gohonzon, duvidando da minha prática. A certeza que eu tinha é que a única maneira de resolver aquela situação era me livrando das dívidas. E queria libertar o Paulo para que pudesse vender o carro, sem culpa e sem mentiras. Apesar da decepção, o dominador, bravo de antes, conversou comigo com muito respeito e senti como se fosse 2 Budas conversando. Quando saí de lá, disse a ele que eu e o Paulo iríamos conseguir outro carro, mais simples talvez, e que todos nós estamos sempre aprendendo. E agradeci a ele de coração tudo que havia feito por nós durante todos esses anos. Quando disse ao Paulo sobre como tinha sido a conversa, ele concordou em vender o carro e colocou o anúncio imediatamente. E as portas dos benefícios se abriram. Anúncio feito, falamos para os conhecidos sobre a venda e vendê-la era uma questão de tempo. E os serviços começaram a chegar. Não biquinhos de 30 a 40, serviços maiores. Ele também é serralheiro e com esses serviços poderíamos pagar os cartões e com a venda do carro, quitar o financiamento e o empréstimo feito no banco. E fizemos daimoku mais forte ainda. Não tínhamos ainda vendido o carro, mas estava vendo meu marido feliz. Ele, em outra época, iria achar que o pai teria obrigação de ajudá-lo, por ter condições financeiras e ficaria um bom tempo sem ir lá visitá-lo. Porém, como estávamos com nossa prática correta,
voltamos 2 dias depois. Mas não para pedir ajuda, e sim para ajudá-lo a arrumar uma picadeira que ele usava todos os dias para picar capim para a vaquinha que ele tem. Usamos o carro para ir buscar o motor e para ir até lá consertar para ele. O Paulo arrumou de coração, não por gratidão de ter tido ajuda, nem por interesse, e isso foi lindo. Estávamos livres finalmente das mentiras, se libertar das dívidas era questão de pouco tempo, mas não estávamos mais ansiosos, pois teríamos um universo de possibilidades. E sonhar novamente e trilhar o caminho certo para vencermos e sermos valores para o Sem Rufo. Foi então que 3 dias depois, a irmã dele liga amando do pai, dizendo que ele iria emprestar o dinheiro para quitar as nossas dívidas, continuar com o carro e que poderia pagar como pudesse. Conversamos muito e o Paulo decidiu que tínhamos de nos responsabilizar por nossos atos. Agradecemos a ele e dissemos que não seria justo. O pai dele disse: "É justo sim, eu com dinheiro guardado no banco enquanto meu filho passa dificuldades. Te empresto e me paga como puder e quando puder." A visão de algumas pessoas seria de que quem nos ajudou não foi nossa fé ou nossa oração, mas para o Paulo foi um benefício muito grande, pois foi a prova de amor e transformação de uma relação que passou anos com frieza, onde não se tinha a liberdade de conversar, se aconselhar, falar a verdade sem medo, se transformar em uma relação de amor e companheirismo entre pai e filho. Transformação nessa vida. Esse é o verdadeiro poder do Nam-myoho Renge-kyo. É essa a nossa verdadeira transformação, nosso maior benefício. Transpor obstáculos e ser a prova real de que nada é impossível para os que recitam Nam-myoho Renge-kyo e têm fé na lei mística de causa e efeito. Gratidão a todos. Caramba, Janaína, que história longa, na verdade. Mas que história legal! Eu vou ser sincera, a hora que você falou que você foi enfrentar o seu sogro, eu tava aplaudindo por dentro, porque, nossa, a gente tem um gênio meio parecido. Eu também vou na lata e super me identifiquei com você. É muito complicado quando a gente precisa passar por esse tipo de situação, que a gente acaba precisando de ajuda de outras pessoas e essas pessoas acabam depois jogando na nossa cara que nos ajudaram. Isso é muito triste, porque isso faz com que a gente perca a fé também nos outros seres humanos a partir de uma experiência traumática nossa. E isso é muito ruim. Até porque lá na frente, essas mesmas pessoas também podem precisar da nossa ajuda. E a gente tem sempre que dar o bom exemplo. Afinal de contas, apesar de defeitos e desavenças, somos todos Budas. Então a gente tem que ter mesmo esse respeito mútuo, que foi muito legal que você teve essa percepção conversando com ele logo no final. E eu fiquei super contente que as coisas estão dando super certo, que vocês conseguiram fortalecer a fé de vocês. E, nossa, super parabéns, foi realmente um relato maravilhoso. Obrigada por dividir aqui com a gente. E o segundo relato desse mês é da Jade Ariel e ela me escreveu o seguinte: na verdade, nunca escrevi para nenhum youtuber e nem ninguém assim. O relato eu vou tentar resumir, mas é difícil. Porém, você me inspirou muito e precisava compartilhar. Espero que possa ler. Já de início, gratidão por usar seu tempo levando um pouco de luz para as pessoas. Bom, quem sou eu, né? Me chamo Jade, sou psicóloga mãe da Isis, que tem 1 ano e 2 meses e divido a vida e a rotina com o Lucas. Moramos em Tutóia, litoral do Maranhão. Durante minha vida inteira já vivi muita coisa boa, mas muita coisa pesada. Coisas estas que me levaram a um transtorno do pânico. Vivo ainda na luta de dia sim dia não, perder horas achando que vou morrer, passar mal ou algum espírito ruim vai fazer algo e por aí vai. Já são anos assim. Já tenho 26 anos. Anteontem estava em uma cidadezinha pequena e um senhor chamado Ricardo estava fazendo vendas e conversando até que chegou a mim nos assuntos. E no final me deu uma oração budista e disse que se eu fizesse, minha vida mudaria. Eu pronunciei certinho de cara e ele riu e disse que eu tinha alma budista com certeza. Aquilo me deu uma paz. Fui pesquisar na internet e achei seu canal e vi seus vídeos e fiquei encantada com a filosofia e em como você nos passa de uma forma leve. Eu já fui evangélica, católica, mórmon, jogada e por fim cheguei ao espiritismo kardecista, mas sempre nas leituras, sem frequentar. Há anos sei da importância da meditação, mas algo me trava e sim, acho que é o medo do que vou encontrar, sabe? Mas isso eu já não aguento mais empurrar e sofrer. No seu relato de 2016, me vi em 2017. Perdi a avó.
minha filha passou a primeira metade do ano doente. Me separei, voltamos e eu e meu marido passamos o ano desempregados. Ele agora está enfrentando um processo judicial, mas resolvemos mudar de vida e queremos ir morar em Joinville, cidade que tem sede dos encontros budistas que já pesquisei. Isso é tudo muito resumido, porque a novela é bem longa, mas assim resolvi escrever para te agradecer. Você me trouxe luz mesmo longe. Continue e não deixe de repassar essa mensagem. Eu espero ter força para não adiar mais meu encontro comigo mesma e que em Joinville eu possa participar das reuniões e realmente mudar o rumo da minha vida. Muito, muito obrigada. Nossa, Jade, muito obrigada e caramba, realmente você já escolheu diversos caminhos religiosos e inclusive ficou meio jogada, como você disse. E com certeza eu também me identifico com a sua história, afinal de contas você disse já que assistiu o meu relato. Mas uma coisa que você disse é muito importante, você tomou uma decisão, você tomou uma escolha, você decidiu que vai mudar de cidade e que vai começar a praticar, e isso já é muito importante. A partir do momento que a gente determina alguma coisa, a gente cria um ânimo para correr atrás desses nossos objetivos. Então, além de agradecer pelas lindas palavras e por você estar dividindo o seu relato aqui com a gente, eu super desejo que a sua mudança para Joinville dê tudo certo, para que você conheça e comece a frequentar e se sinta bem. E isso que é o mais importante, e se sentindo bem, que você leve esse bem-estar para outras pessoas, porque afinal de contas, o nosso caminho aqui é ser feliz e fazer as pessoas felizes, porque afinal de contas, felicidade sozinha não tem graça, só tem graça quando ela é compartilhada. Agora, imagina o mundo inteiro compartilhando de uma mesma felicidade. E isso a gente só consegue construindo pessoa por pessoa. E você já está começando agora. Então, super boa sorte nesse seu novo rumo, nesse seu novo caminho. Espero que vocês sejam muito felizes. E muito obrigado para quem manda relato. Eu acho muito legal quando vocês me mandam esse feedback de que de alguma forma eu consegui contribuir para alguma melhora na vida de vocês. E isso é muito legal, porque afinal de contas, todo mundo já viu aquelas frases clichês de que da vida a gente só leva a vida que a gente leva. A gente não leva dinheiro, a gente não leva essas coisas. A gente leva as coisas boas que a gente fez e os sentimentos positivos que a gente causou nas pessoas. Isso pra mim é o que tem mais valia. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau.